Fala, executores! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês sobre a conclusão de um teste de criativo e levando esses criativos para uma próxima fase, para uma estrutura de escala. Então eu fiz um vídeo que saiu no dia 15 de setembro, na segunda-feira, onde eu expliquei um pouco mais sobre toda essa estrutura aqui de teste de criativo. E basicamente hoje é dia 17, eu estou gravando esse vídeo 2 dias depois, porque dentro da nossa estrutura, no teste de criativo, a gente deixa as campanhas rodarem por 2 dias e a gente tem o objetivo de encontrar criativos com ROAS acima de 2 e CPV abaixo de 5%, para que a gente leve esses criativos para uma estrutura de escala. Então, basicamente, esse vídeo você vai ver eu analisando esse teste de criativo, tomando algumas decisões e definindo aqui quais criativos eu vou levar para uma estrutura de escala. Então, se você gosta desse conteúdo sobre tráfego pago, se você tem se identificado comigo, tem curtido todo esse conteúdo sobre o low ticket que eu tenho trago aqui, se inscreve aqui no canal e segue lá no Instagram também. E não deixe de esquecer de dar o seu comentário, é muito importante ter o seu comentário aqui no vídeo. Então, vamos para a tela, eu vou te mostrar algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro eu quero te contextualizar, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu pegar aqui o documento. Eu subi uma campanha de teste de criativo, então vou botar aqui para você entender. Um teste de criativo, né? Um teste de criativo, onde eu tinha ali 15 criativos. E dentro da estrutura, o que a gente costuma fazer? Uma campanha, 3 conjuntos, mesmo criativo. Então a gente tem basicamente o mesmo criativo ali para cada conjunto. Então, como vocês podem ver aqui nas campanhas, eu tenho aqui 16 campanhas ao todo, porque eu testei 15 criativos nessa estrutura 131 e eu também fiz esse novo teste aqui, que é um CBO Advantage, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, tá? Mas vamos focar aqui em todos essas 15 campanhas aqui que já estão segmentadas no dia 15 e no dia 16 de setembro, como vocês podem ver. Então, qual que é o meu objetivo quando eu falei para você? É analisar ali os criativos que deram ROAS acima de 2 para que eu possa levar para uma próxima fase. Então, dentro desse nosso framework aqui de tráfego, olha só o que acontece. Depois que a gente faz a estrutura de teste de criativo, a gente entra na análise do teste de criativo. Então, eu costumo preencher uma planilha para o teste de criativo que me ajuda a ter as informações mais claras. Então, basicamente, eu passo as informações para essa planilha aqui. Então, aqui você vai poder perceber o nome do anúncio. Então, aqui tem os 15 anúncios que eu rodei, o início do teste, aí eu passo o valor gasto de cada teste. Essa análise aqui eu fiz no segundo dia à noite. Então, passei aqui o valor gasto em cada campanha, tá? Ok? Cada campanha não é o conjunto separadamente. Nesse primeiro momento, nessa planilha, eu analiso sim os conjuntos separadamente, mas para a planilha eu passo os valores da campanha. Então, o valor gasto por campanha em cada um dos criativos, eu passo o CPV, o custo por checkout, custo por venda e ROAS. E aqui eu tenho o status, se ele está em teste, não validado ou validado, e se eu vou parar, manter ou se eu vou escalar. E aqui é um comentário muito importante que ajuda eu a tomar decisões. Então, qual que é o objetivo inicial aqui desse primeiro teste de criativo? A gente tem que começar desativando aquilo que não está validado. E aquilo que não está validado, muitas vezes é o que vai apresentar ROI abaixo de 1.3. Então, o que eu vejo? Tá? Eu vejo muita gente fazendo um teste criativo, expondo a sua oferta ao mercado, roda ali por 1 dia, por 2 dias, mas não sabe o que fazer, não sabe tomar as decisões, não sabe analisar esse teste. E aí fica perdido, sem saber quais são os próximos passos. Se vai trocar criativo, se vai mexer na página, o que tá bom, o que tá ruim. Então, uma base aqui que é importante você ter. Fez o teste criativo, passou esses 2 primeiros dias, busca isso aqui, ROI abaixo de 1.3, o criativo não está validado, você pode parar o conjunto. ROI entre 1.5 e 2, o criativo ainda está em validação. Então, você pode manter aquele conjunto ativo. E você pode também, caso as métricas secundárias estiverem abaixo daquela nossa meta, você pode levar para uma estrutura de escala. ROI acima de 2, 2.5, o criativo está validado, entre aspas, validado. A gente pode levar para uma fase de escala, que é a fase 2, onde a gente testa criativos, a gente testa a estrutura de escala. Essa estrutura ela pode ser em ABO, em CBO e ela pode ser também Advantage, e a gente também parte por uma modelagem do criativo campeão. Então você precisa entender que após esses 2 dias aqui, após esses 2 dias dessa fase de teste,
você tem que ler essas métricas para poder saber quais decisões você vai tomar, quais criativos você vai parar, quais você vai manter, quais você vai levar para uma estrutura de teste de escala e aonde tem um possível problema, se é criativo, se é página, se é oferta, tá? Então, aqui você consegue entender isso. Então, depois que eu passei para cá todas essas informações, a gente começa a fazer uma análise mais profunda. Como aqui eu tenho bastante criativo, olha só que interessante, ó, vamos pegar aqui esse anúncio 01, só para você entender na prática como isso funciona. Então, depois que eu passei as informações para lá, eu vou pegar aqui o anúncio 01. Então, buscando aqui o anúncio 01, ele tem uma campanha em ABO, 3 conjuntos, tá? 12,50 por conjunto, que é o meu ticket médio, e eu tenho ali 3 conjuntos. O que eu faço nessa primeira análise? Eu busco entender dos 3 conjuntos, quantos conjuntos venderam? Quantos conjuntos com ROAS acima de 2 ou acima de 1.8 eu tenho? Então, primeiro eu faço esse scanner. Como eu tenho muitos criativos, como eu tenho muitos conjuntos, eu preciso fazer por eliminação. Então, eu busco primeiro abrir cada uma das campanhas e analisar dos 3 conjuntos quantos conjuntos venderam e quantos conjuntos tiveram ROAS acima de 1.8. Então, é isso que eu faço aqui, ó, na planilha. Como você pode ver aqui, ó, o Edzoom, ele de 3, 2 venderam e 1 com ROAS acima de 2. Então, olha só, eu passo essas informações para cá. Ó. De 3, 2 venderam, que foi esse aqui, ó, o 02 e o 01, e com 1 ROAS acima de 2. Depois, eu venho no próximo criativo da minha planilha, é o 04. Olha só que interessante. Então, eu vou fazendo essa análise inicial primeiro. Eu quero saber dos 3 conjuntos, quais venderam, quais tiveram ROAS acima de 2, de 1.8. Então, eu vou passando tudo para a planilha aqui, ó. Depois, vamos pegar aqui o criativo 04, ó. Eu entro no criativo 04, deixa eu buscar ele aqui, ó. Entrei no criativo 04. Heitor, de 3 conjuntos, 2 venderam, olha só, 2 venderam com 1 com ROAS acima de 1.8. Então, ó, eu passo aqui para a planilha, ó. De 3, 2 venderam com 1 com ROAS acima de 0.8. Vamos ver o criativo 06. De 3 venderam, 1 foi com ROAS acima de 2. De 3, 1 vendeu e 1 deu ROAS acima de 2.5. O criativo 08. De 3, 2 venderam, 1 com ROAS acima de 2. Então, eu vou passando essas informações para cá. Vamos dar uma olhada nesse 36 aqui, ó. Olha só que 36 ele está interessante, ele já está até verdinho aqui. Por quê? Ó, o 36, eu expus a mesma estrutura para esse 36 também. Ó, olha só que interessante essa informação aqui, ó. Isso aqui é a prática, tá? É como que eu realmente faço. Então, aqui, ó, do dia 15 ao dia 16. O criativo 36, ele tem 3 conjuntos também. Só que olha só que métrica boa. Dos 3 conjuntos, os 3 venderam. E com 2 aqui, ó, acima de 1,5 de ROAS. E quando eu olho as métricas secundárias aqui, olha só que interessante as métricas secundárias. O ticket médio aqui é 25, 26. Então, olha só as métricas secundárias, ó. 85 centavos de CPV, 90, 76 centavos, 2,93 de CPI, 7 de CPI, 4,50 de CPI. Então, se eu tenho um ticket médio aqui, numa média de R$ 25,00 vezes 5%, eu tenho um CPV máximo de 1,25. Então, o meu CPV aqui, ele está abaixo. Se eu tenho um ticket médio de 25 e tenho um custo por checkout de 25%, eu tenho aqui de 6,25. Então, na média aqui, eu estou pagando 4,27. Olha só que interessante. Então, as minhas métricas secundárias, elas estão abaixo dos padrões, estão abaixo da nossa meta. E dos 3 conjuntos, os 3 venderam, com 2 com ROAS acima de 1.5. Então, isso aqui já me traz que esse aqui é um criativo que ele tem muito destaque. Por que eu gosto de sempre estar expondo o criativo a várias fatias diferentes? Porque se você observar, as fatias elas têm resultados diferentes. Então, muitas vezes você tem um criativo bom e você já descarta esse criativo na fase de teste porque você só expôs esse criativo a um conjunto de anúncios, ele não vendeu. Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Ó. Olha esse outro criativo aqui, ó. Esse outro criativo aqui, ó, que foi o criativo realmente 04. Vamos mostrar ele para você, ó.
Na verdade, vamos pegar o 04 não, vamos pegar esse aqui, ó. O criativo 34. Vamos pegar o criativo 34 aqui para você entender o que eu estou falando. Então, quando a gente mostra o nosso criativo para mais de uma fatia nesse início, a gente está buscando isso. Olha só o criativo 34. De 3 conjuntos, 2 venderam. Um vendeu com ROAS de 3 e 8. E esse aqui de baixo ele não vendeu. Olha só a diferença das métricas secundárias. Ó. Olha a métrica secundária desse primeiro aqui. 78 centavos com 1,62 de CPV. Está quase o dobro. Checkout, 2,47 aqui está bem parecido. Mas olha só como que as métricas elas dão uma diferença. Ó, aqui eu tenho um checkout de 2,47, aqui eu tenho um checkout de 12,92 para o mesmo criativo. Só que esse criativo aqui, ele trouxe 3,85 de ROAS. No conjunto, na campanha, ele ficou com 1,62 de ROAS ainda, mesmo com essas duas fatias não vendendo. Então, você que testa uma fatia só de início, você poderia ter pegado esse criativo aqui, ele poderia ter encaixado nessa fatia 3 aqui, ó. Poderia não ter vendido, só que ele pode ser um criativo bom, que deu ROAS acima de 3. Então, você já descartaria esse criativo, sendo que ele vendeu em outra fatia. Então, preste muita atenção com isso, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a partir do momento que você faz essa exposição de criativos, você faz essa análise aqui, ó, de 3, 2 venderam, 1 vendeu, 1 está com ROAS acima de tanto, você tem que começar agora a partir para uma segunda fase. O que é essa segunda fase? Você tem que desativar aquilo que está bem ruim, que não trouxe pelo menos um conjunto ali acima de 2, você vai manter como o nosso framework aqui, ó, o que tiver entre 1.5 e 2, e eu já vou puxar para a escala aquilo que está acima de 2, ok? Então foi exatamente isso que eu fiz aqui. Então quando você tem essa planilha aqui, ó, eu tive esse criativo aqui, ó, 51. Ó, de 3, 1 vendeu, só que todos com ROAS negativo. Então se eu pego aqui o criativo 51, eu vou perceber que, ó, do criativo 51 tá tudo desativado. Por quê? De 3, 1 vendeu, só que todos estão com ROAS negativo. Então você viu como comparado com aquele criativo 36, que de 3 venderam, 2 deram ROAS alto, o CPV médio ali de 78 centavos, checkout de R$4. Olha só esse criativo aqui, ó. O CPV dele já está 1,6, 1,7, 1,5. O checkout dele já está em 8 aqui na média. Então, aqui eu já tenho um padrão, eu já consigo identificar, cara, o meu melhor criativo, eu expus ele a 3 conjuntos e os 3 venderam. Eu tive uma média de CPV ali de 80 centavos, 90 centavos. Eu tive uma média de checkout de R$4 a R$5. Então, olha só as métricas de um outro criativo, onde o CPV ele está bem mais caro, ele está praticamente o dobro, onde o checkout ele está o dobro, onde de 3 conjuntos, um criativo, somente um vendeu, mas todos estão com ROAS negativo. Então, isso daqui a gente já pausou, tá? Então, ontem à noite eu fiz a otimização. Então, aqui eu defini, ó, dentro dessas análises aqui, o 51 eu pausei, eu não estava validado. Aqui o 50 eu continuei ele em teste, então eu fui desativando. Primeiro eu desativei todos os que não venderam. Então eu fiz uma desativação, ó, a minha primeira ação ali depois que preenchi a planilha, ó, depois que eu preenchi a planilha, o que que eu fiz? Eu fui acessei cada campanha e desativei os conjuntos que não tiveram nenhuma venda. Então eu fiz primeiro essa desativação. Então eu fui desativando ali todos os conjuntos que não tiveram nenhuma venda. Aqueles conjuntos que apresentaram ROAS entre 1.5 e 2, eu ainda permaneci com essas campanhas ativas. E o que eu fiz com o que apresentou ROAS de 2 a 2.5? Eu selecionei aqui, ó, 3 criativos, que foi o 04, foi o 36 e foi o 47. Então, esses criativos aqui, eles foram o que, no conjunto, eles me apresentaram os melhores resultados. Por quê? O criativo 47, de 3 venderam. Um com ROAS de 2,5 e um com ROAS de 1,7. O 36, de 3 venderam. Um com ROAS de 3 e um com ROAS de 1,6. Então, vamos olhar esse 47 aqui também, ó. Criativo 47. Ó, de 3
os 3 venderam. 2 com ROAS acima de 1,7. E métricas de CPV, ó, 1,29, 0,78, 1,61. Métricas de checkout aqui, 3,71. Então, se a gente pega o criativo 47 e compara ele com o criativo 36, que foi esse outro criativo aqui, ó, que de 3 venderam, as métricas primárias deles são bem parecidas, o ROAS dele também parecido e a métrica de CPV e checkout também está parecido. Então, eu consigo traçar padrões. Cara, de 15 criativos que eu testei, pô, tiveram 3 aqui que tiveram um bom desempenho. Deixa eu analisar quais são os padrões de métricas desses criativos. Deixa eu analisar qual que é o CPV médio desses criativos, qual que é o checkout médio desses criativos. Então, quando eu entendo isso, quando eu consigo fazer isso, eu já consigo também ter uma base média da oferta. Então, outros criativos que eu for testar, que tiver muito fora dessa média, eu já tenho a sensação, já sei que não vai virar. Então, se eu for testar um criativo em que essas métricas estiverem muito diferentes disso aqui, desses conjuntos que venderam, eu não vou ter uma conversão, não vou ter ROAS. Então, isso já me dá também uma segurança para os próximos testes. Então, basicamente aqui, ó, se eu pegar todos esses daqui, ó, todos os 15 criativos, vou abrir eles gerais aqui, ó, para vocês verem. Eu fiz a desativação, ó, de vários criativos que não venderam. Deixa eu tirar primeiro aqui o zoom, ó. Então, se eu colocar aqui por ROAS, ó, vou colocar por lucro aqui, ó. Aqui embaixo, todos esses criativos que tiveram 0 vendas, ó, rodando os 2 dias, eu desativei ele logo no segundo dia ali à noite, tá vendo, ó? Então, eu fui e fiz a desativação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó, 16, 17, 18. Eu fiz a desativação de 18 conjuntos. Então, se eu tinha 15 criativos, cada um tem 3 conjuntos, eu tinha 45. Então, de 45, eu desativei 18. Então, basicamente, aí eu já estou reduzindo próximo à metade. Então, eu mantive ali um pouco mais do que a metade de conjuntos. E aí, qual que é a minha segunda fase agora? Eu mantive aqueles conjuntos ali, mantive alguns conjuntos, ó, tanto que você vê que os que estão ativos, ó, se eu selecionar aqui os que estão ativos, que rodaram naqueles 2 dias, né, de teste, olha só eles, ó, já me deram ROAS aqui de 1,75. Então, no todo, o meu teste criativo, ele ficou com a margem bem baixinha, ele ficou bem baixo, mas se eu selecionar somente aqueles que venderam, somente os melhores, ele já me trouxe um ROAS positivo. Então agora eu vou afunilando. Agora eu tenho que entender, cara, desses daqui, olha só, o criativo 36, 34, 06, 07, 47, 41. Eu tenho todos esses daqui, ó, 08, 01, eu tenho criativos aqui com ROAS acima de 2, tá? Dentro do conjunto. Então, o que eu fiz? Eu analisei aqui as métricas, né? Fiz essa desativação dos que não venderam, deixei alguns conjuntos ali testando por mais um dia, que é o dia de hoje, que é o dia 17, só que eu já peguei o 4, o 36 e o 47 e subi para uma escala. Então, eu fiz aqui, ó, essas estruturas de escala. Tanto o criativo 36 quanto o 47, eu fiz o CBO 131, multipliquei ele pelo 3 e botei R$100 de orçamento. Então, se eu pegar aqui, ó, uma das estruturas de escala, é a escala em CBO, no modelo 1, 3, 1, com 2 a 5 vezes o ticket do produto. Então, se eu tenho um ticket médio ali de 25 e eu botei R$100, eu botei 4 vezes o ticket do produto. E eu fiz múltiplas campanhas, então já fiz 3 campanhas. Por quê? Também performam diferente. Então, eu já defini aqui, ó, os criativos que eu ia fazer a estrutura de CBO. O ED 04 eu fiz a estrutura de ABO, dupliquei ele 5 vezes. Como eu tinha 3 criativos validados, eu já joguei uma outra estrutura aqui de campanha também, que foi essa aqui, ó, a CBO modelo 02. Uma campanha, um conjunto, 3 anúncios. Então, como você pode ver aqui, ó, uma campanha, um conjunto, 3 anúncios. Dupliquei 3 vezes e botei o ticket de R$ 47,90. Que basicamente aqui é 2 vezes o ticket do produto, ok? Então, eu fiz também 3 campanhas dele ali. E eu fiz também uma escala nessa outra estrutura aqui que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente.
Então, basicamente, eu sigo esse framework aqui. Vamos dar uma olhada aqui em como a gente está no dia de hoje, tá? No dia de hoje, se eu puxar aqui, ó, eu tenho várias campanhas rodando também. Vamos botar aqui, ó, LA. Ó, essa daqui é o dia de hoje, é o LA, tá vendo, ó? Então aqui eu já tenho as campanhas setadas do dia 17, ó, que foram essas estruturas aqui de escala, ó, do dia 17 que eu fiz as campanhas aqui, e tenho o que tá rodando do dia 15 também, tá? Então o ROAS aqui, ele tá bem baixo ainda hoje, mas eu já tô conseguindo validar algumas estruturas de escala. Só que você pode estar pensando, pô, mas você está gastando muito, mas você está fazendo muita campanha. Olha só, eu já tenho mais experiência, eu já tenho mais verba, eu já tenho mais formas de produzir volume de criativo. Então, se eu estou fazendo com 15 criativos, é lógico que eu preciso gastar mais verba. Você que está começando, você vai fazer com 3 criativos. Ao invés ali de 3 conjuntos, você pode usar 2 conjuntos, você vai mais devagarzinho. A lógica é a mesma. A sequência é a mesma. O que diferencia você de mim é que eu tenho um volume maior de criativos, eu posso ter um pouco mais de verba, eu tenho um pouco mais de campanhas para testar, somente isso, tá? Então, basicamente é a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou, os criativos que entraram no teste, que estão mantendo para o terceiro dia, eu vou analisar para desativar aquilo que realmente não performou. Vou dar uma análise de campanha nessas campanhas aqui do dia 17. Vou desativar também o que não performou para hoje, para que quinta-feira, sexta-feira, eu consiga focar somente naquilo que deu bom, somente nas estruturas que performaram, para que eu comece a entrar numa fase de escala. Então, basicamente, o que você precisa entender ao sair desse vídeo? É isso aqui, ó. Você fez um teste criativo, tá? Você fez um teste de criativo, deixou rodar por 2 dias ali, coloquei essas informações numa planilha, para que eu tivesse uma boa visualização, para que eu conseguisse fazer o quê? Identificar conjuntos com ROAS acima de 2, KPI secundário abaixo de 5%, CPV abaixo de 5%, para que eu pudesse fazer isso aqui, ó, fazer a análise do meu teste, para que eu pudesse desativar aquilo que deu ruim. Você viu, eu desativei aquilo que não vendeu. Tudo que teve ROAS de 1.5 a 2.0, eu mantive mais um dia, porque faz sentido para mim fazer isso. Aquilo que teve ROAS acima de 2, eu levei para a fase de escala. Aqui eu tive 5 criativos com ROAS acima de 2. Mas para não forçar muito o orçamento, eu selecionei 3. Então, 3 criativos que tiveram ROAS acima de 2 e tiveram métricas secundárias abaixo da minha meta. Eu entrei nessa fase verde, levei eles para uma estrutura de escala. Heitor, o que você está fazendo agora? Agora eu estou testando uma estrutura de escala e estou mantendo essas campanhas aqui, ó, em azul, que estão com ROAS médio de 1.5 a 2, para ver se eu valido mais algum criativo para trazer para uma fase de estrutura de escala. E o que eu vou fazer depois? Validando essa estrutura de escala no dia de hoje, na quarta e na quinta-feira, eu já estou pronto para entrar numa escala ali na sexta-feira, no final de semana. Então já estou pronto para quê? Cara, de todos esses 15 criativos, o melhor criativo realmente foi esse. A melhor estrutura de campanha que performou na escala foi essa, com orçamento esse. Então eu reduzo tudo que não deu bom, enxugo o meu orçamento e foco só naquilo que tá bom, para poder eu conseguir escalar e conseguir ter um ROAS aí mais assertivo, conseguir ter um ROAS maior. Então, o importante é você entender realmente a fase, realmente entender esse processo aqui. É um processo, é uma estrutura, é um passo a passo que você vai respeitando. Muitas coisas que eu vejo de errado, as pessoas não respeitam esse passo a passo. Então, faz ali um criativo, passou 6 horas do dia, não vendeu nada, já desativa. Ou passou os 2 dias do teste, não sabe o que faz. Então, se você seguir isso aqui, se você souber o que você está buscando em cada fase, se você souber ler os números, identificar os erros, tomar as decisões, desativar aquilo que está com ROAS baixo, manter aquilo que está com ROAS médio, subir o que está com ROAS positivo para uma estrutura de campanha, você vai avançando e você vai chegar na sua escala, você vai chegar nas validações, você vai chegar nos ajustes. Então era isso que eu queria passar para você, exatamente isso aqui que eu faço, tá? E você vai poder ver muito mais sobre isso na mentoria, onde eu vou passar não só isso aqui, mas muito mais, todo o meu passo a passo, tudo estruturado, tudo organizado. E se você gostou desse conteúdo,
prático, direto. Se inscreve aqui no canal e entre também no grupo de espera da mentoria. Provavelmente tem um link aqui abaixo para você entrar nesse grupo de espera. Se você está assistindo esse vídeo depois da abertura da mentoria, dá uma olhada nos links aqui e vê o que nós temos. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tráfego pago muda o jogo, mas quando você entende isso aqui, você toma melhores decisões, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Tamo junto, valeu, executores!